Ora bem, só dizer que nós, portanto, iremos fazer em primeiro lugar, uma apreciação daquilo que é, em nossa opinião, que está a ser, que foi, eu diria já, porque estamos no final da semana, não é? Do último dia de abertura do ano letivo, que foi na segunda-feira. Nós estamos no final da semana, nem por isso no final dos problemas, mas de qualquer das formas já foi possível hoje fazermos aqui uma apreciação, não apenas por aquilo que nos chega, que, enfim, de um telefonema, de um contacto, de uma ida a uma escola, do que vai saindo no jornal, mas também já com outros dados e que confirmam aquilo que começa por ser a nossa afirmação à cabeça, que é neste século XXI, portanto estamos no ano 2013, assistimos provavelmente a um dos mais atribulados e negativos arranques de ano letivo. Nós dividimos-nos em considerar este ano ou o ano 2004. Recordo que em 2004 era então ministro, o atual presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino, e que conseguiu provocar o caos na colocação de professores com todas aquelas listas que tiveram que ser recolhidas e, portanto, houve ali também uma confusão grande. E, portanto, eu diria que houve ali uma certa competição entre a abertura do ano letivo 2013 e 2004. Curiosamente, dois governos do PSD, também do CDS agora, e dois ministros, ou melhor, um ministro e um ex-ministro, ambos no ativo, embora em funções diferentes. Seja como for, a diversidade das situações hoje é muito maior, os problemas aparecem, surgem de muitos mais, tem um número maior de origens e portanto, pareceu-nos que, de facto, destes últimos 13 anos, desta década, sim, para ser mais preciso, foi sem dúvida este o ano que está a começar da forma mais atribulada e que iremos ver como é que vai desenrolar-se. Aqui na mesa nós estivemos em reunião dos sindicatos, só não está aqui já o nosso colega que é presidente do Sindicato de Professores da região dos Açores, porque teve de apanhar o avião, teve que sair já. Seja como for, estão aqui... O Joaquim Páscoa, mas eu estava aí, portanto, ainda deve estar a chegar. Portanto, está aqui o António Avelange, que é presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, a Sofia Canha, que é presidente do Sindicato dos Professores da Madeira, a Anabela Sotaia, que é coordenadora adjunta do Sindicato dos Professores da região Centro, a Manuela Mendonça, que é coordenadora do Sindicato dos Professores do Norte, e o Carlos Pato, que é secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, que também teve reuniões com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Secretaria de Estado das Comunidades nestes dias, e, portanto, estava cá, o que nem sempre é possível e que também é positivo que possa comparecer. O nosso colega coordenador, pois, o Sindicato de Professores da região Açores teve que apanhar o avião, o nosso colega do Sindicato de Professores da Zona Sul, eu por acaso pensava que ele estava aí, provavelmente ainda chegará. Dizer o quê? Que o início deste ano letivo, a abertura deste ano letivo, fica marcada por uma longa lista. Aliás, vão ser agora distribuídos também uns textos, onde nós temos a síntese daquilo que nós detectámos, e depois iremos dizer no final, dar exemplos concretos de escolas onde as situações estão a acontecer, que teve a ver com o atraso na colocação de milhares de professores. Quer dizer, o Sr. Ministro da Educação escusa de vir dizer que não houve atraso na colocação de mais de 6 mil professores que houve, portanto, foram 6 mil professores que não foram, a quem não foi permitido preparar o ano letivo, portanto, foram 6 mil professores que foram colocados no dia 12, ou seja, no primeiro dia já do período de abertura das aulas, de início das aulas, e que, portanto, estiveram 11 dias impedidos de se envolverem na preparação do ano letivo, e, portanto, é a primeira vez nos últimos muitos anos, acho que desde o tempo em que acabaram os mini-concursos, e já não consigo dizer exatamente quando é que isso aconteceu, que não se assistia a tal coisa. É um ano que é marcado por uma instabilidade enorme de milhares de professores dos quadros que, no entanto, ou não estão nas suas escolas ou não têm sequer escola atribuída, e referimos aos professores dos quadros de zona pedagógica e a todos aqueles que são hoje vítimas da mobilidade interna e que no próximo ano serão os primeiros a serem as vítimas da mobilidade especial. Aliás, é preciso também afirmar, porque isso aconteceu e porque é uma preocupação que temos, que naturalmente que dos cerca de 18.400 professores que tiveram que ir este ano à mobilidade interna, não tinha o Ministério da Educação interesse algum este ano, interesse algum, de que esses fossem os professores que iriam ficar sem turmas atribuídas. Evidentemente, todos percebemos que o Ministério da Educação, este ano, tinha toda a conveniência, através dos mecanismos de mobilidade interna, de colocar esses professores, uma vez que, se não o fizesse, eles ficariam nas escolas do ano passado, com atividades que, em muitos casos, não eram turmas ou não era atividade letiva.
E, portanto, digamos, a colocação destes professores no quadro da mobilidade interna este ano era de toda a vantagem, eu diria, para o Ministério da Educação. E, portanto, todos os lugares que deveriam ser, digamos, também, poderiam ter sobrado como professores com horário zero sem colocação, foram convertidos em desemprego. Por isso é que este ano nós temos mais de 30 mil, 32 mil quase professores. Isto dos professores que se candidataram ao concurso nacional, porque há milhares de professores que já nem sequer tentam isso, porque sabem que não têm qualquer hipótese e, portanto, preferem aguardar pelas colocações por oferta de escola. Portanto, o número de professores formados no desemprego é superior aos 32 mil que sobram daquele concurso, andará muito perto dos 40, 45 mil, porque são os professores que, com muito pouco tempo de serviço, ou até 0 dias, alguns deles nem sequer estão a concorrer a estes concursos. Mas, curiosamente, e apesar deste desemprego, é um ano também que fica marcado por muitas escolas que estão ainda hoje sem professores. Isto parece uma contradição. E o Sr. Ministro da Educação até aproveitou esta aparente contradição para dizer por falta de interesse dos professores. Isto é, de facto, absolutamente revoltante, porque, na verdade, todos sabemos que no atual quadro que nós vivemos, em que os professores contratados são obrigados, ainda por cima, a concorrer a 2 quadros de zona pedagógica, que é praticamente cada um deles 1/3 do país, não há situações em que ficassem por colocar professores em horários completos por haver falta de interesse. O que há são cada vez mais escolas que estão impedidas de recrutar os seus professores e para o ano, se forem celebrados os contratos de associação com a dimensão que se fala, 400, não é? A situação será ainda pior. Portanto, são cada vez mais as escolas que estão impedidas de colocar professores através do concurso nacional e que, portanto, necessariamente, ao tendo sido retiradas estas escolas do concurso nacional, os seus horários ficariam por completar. Por isso é que o presidente do Conselho das Escolas, o professor Manuel Esperança, dizia há dias que na minha escola, na dele, ainda faltava colocar 35 professores. E porquê? Porque não vai colocar, precisamente pelas características da escola, tem que fazer oferta de escola. Curiosamente, a oferta de escola é alguma coisa que, segundo o Ministério da Educação, até vai ao encontro daquilo e satisfaz a autonomia das escolas, uma vez que é a própria escola que pode recrutar, e, portanto, até era suposto, se isto fosse verdade, que a escola pudesse ter lançado este concurso no quadro da sua autonomia e de acordo com as suas necessidades a tempo, até de ter lá os professores colocados antes do concurso nacional. Mas não. É que as escolas é que lançam a oferta de escola, mas o Ministério é que permite, abrindo ou não a plataforma, que o concurso se inicie. E, curiosamente, só permitiu que isso acontecesse já depois da colocação com atraso no dia 12 dos primeiros contratados deste ano. E por isso é que as escolas ainda estão com entrevistas, ainda estão com concursos a decorrer, ainda tiveram que repetir concursos, porque, uma vez mais, muitas escolas iniciaram os concursos com requisitos que são ilegais, que tivemos nós numa reunião no dia 11 de alertar o Diretor-Geral para esse facto, o que levou até à publicação de uma nova circular chamando a atenção para as ilegalidades que estavam a ser cometidas e a necessidade de serem reparadas e, portanto, isto é absolutamente anormal, embora na lógica do Ministério da Educação, do seu Ministro, do seu Primeiro-Ministro, isto seja tudo normal. É tudo normal porque já entrou dentro da normalidade que este Ministério tem para o que é uma abertura de um ano letivo e que deveria começar com toda a estabilidade, o ano escolar no dia 1 de setembro, com os professores a apresentarem-se, este ano no dia 2, porque era o primeiro dia útil, a prepararem o ano letivo, a fazerem as suas reuniões, a definirem os seus planos anuais de atividade e, portanto, a poderem, no dia em que as aulas começassem, iniciar trabalho com os seus alunos. O que aconteceu este ano não foi isso. Foi que no dia em que os alunos se apresentaram nas escolas, milhares de professores estavam por colocar e muitos dos professores, o que aconteceu foi que, ao entrarem na porta da escola para se apresentarem, imediatamente lhes foi dado o horário e dizer, olha, atenção que agora às 8h30 tem que estar ali na sala tal a dar aulas. Pronto, e é assim o início de um ano normal na ótica do Ministério e do seu Primeiro-Ministro. Mas também contribuiu para muita da confusão deste ano letivo as orientações tardias do Ministério da Educação. Eu recordo que o primeiro despacho sobre a organização do ano letivo é de meados de junho, que depois é alterado no dia 10 de julho, na sequência das negociações sindicais, e ainda assim mal alterado, porque não foi ao encontro da ata assinada, e durante o mês de agosto foram ordens e contra-ordens. Eu penso que durante até o mês de agosto, aquilo que mais se destacou foi o facto de, em pleno mês de agosto, o Ministério da Educação não ter homologado, não ter autorizado as turmas que as escolas precisavam de constituir, e estar a conta-gotas, ainda agora no mês de setembro, a autorizar algumas e a impedir que se desdobrem outras e se façam outras turmas, em pleno mês de setembro.
E, portanto, aquilo que nós temos, e também já iremos dar exemplos, é, de facto, ainda em definição nas escolas a propósito da constituição das suas turmas. E já durante o mês em que as aulas deveriam ter começado. Falta pessoal não docente nas escolas. Isto é uma coisa curiosa também, porque todos ouvimos durante o mês de agosto o Ministério da Educação a dizer há funcionários a mais nas escolas. Mas as escolas na área da DREN, na área da Direção Regional de Educação do Norte, foram até informadas de que deveriam enviar para o Ministério da Educação as listas de funcionários a remeter para a mobilidade especial. Curiosamente, é precisamente essa a região em que hoje se nota que há mais falta de funcionários, não docentes, portanto, assistentes operacionais, nomeadamente, ou seja, começamos com um discurso do Ministério, há funcionários a mais, temos que fazer listas de mobilidade especial e chegamos a setembro e há escolas que não conseguem funcionar devidamente porque lhes falta pessoal. Portanto, não é... Aliás, há outra coisa que eu acho que também é muito importante que se diga. Algumas escolas queixam-se que o facto de não terem funcionários, trabalhadores não docentes, ainda há dia eu ouvia o meu colega Felinto Lima, do Norte, que é vice-presidente de uma associação de diretores, precisamente a queixar-se disso. Nós temos falta de pessoal auxiliar porque ainda não pudemos ir aos centros de emprego recrutar os trabalhadores. Isto é uma coisa espantosa. Quer dizer, se as escolas não podem abrir ou estão a funcionar a meio gás por falta de pessoal, é porque esse pessoal faz falta ao normal funcionamento da escola. É uma necessidade permanente na escola. Então, as necessidades permanentes das escolas ao nível do pessoal nem sequer são preenchidas com emprego por oferta de escola ou por contrato. São preenchidas com trabalhadores do centro de emprego. Então, mas se eles estão no centro de emprego, se eles estão desempregados, isto quer dizer que estes trabalhadores deveriam ter o seu emprego nas escolas onde eles são precisos, mas não. Portanto, a precariedade aqui nem existe, aqui nem é precariedade, aqui é a ocupação de trabalhadores desempregados para satisfazer necessidades que as escolas têm, neste caso, de trabalhadores não docentes. Mas faltam professores de educação especial. Eu quero dizer-vos aqui, e nós vamos dar exemplos também, que é brutal o corte de professores de educação especial. Dizer que há hoje escolas, e já vou dar exemplos, que têm um número imenso de alunos com necessidades educativas especiais distribuídos por vários estabelecimentos, nomeadamente os agrupamentos, que tiveram cortes medonhos para metade daquilo que era o número de docentes de educação especial que havia. E isto estamos a falar de uma situação que já é subdimensionada, porque eu recordo que os quadros de educação especial das escolas só foram até hoje abertos, até hoje, desde que existem, até ao 9º ano de escolaridade. Desde que a escolaridade obrigatória passou para 12 anos, e portanto alargou para 12 anos, nunca as escolas secundárias tiveram adaptado o seu quadro, que não é adaptado, é criado o seu quadro, para poderem também dar resposta aos alunos com necessidades educativas especiais que permanecem lá aos 12 anos. E, portanto, a única coisa que os agrupamentos estão a fazer é a utilizar um quadro que foi dimensionado para 9 anos, para responder às necessidades de 12 anos, e, portanto, usando os professores agora nos novos mega-agrupamentos, ou quando não são mega-agrupamentos, pedindo emprestadas às escolas ou recorrendo à contratação de docentes de educação especial. Depois daremos também exemplos. Outro aspecto que está para aí instalado é a confusão nos horários letivos do primeiro ciclo do ensino básico. O Sr. Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário recusa receber os abaixo-assinados, quer dizer-vos que estamos diariamente a enviar-lhe um ofício e dizer, então o Sr. Secretário de Estado já tem tempo, você tinha aí uma impossibilidade de agenda, que foi a primeira resposta que deu, primeira e única, já consegue ter um espaçozinho na agenda, à noite, de madrugada, seja quando for, ainda não foi o ofício de hoje, já dito no final desta conferência de imprensa, mas de facto é absolutamente inadmissível que o Ministério da Educação se ponha de fora de resolver um problema que está criado e que de facto está na origem de situações absolutamente desiguais. Há escolas que, face ao despacho da organização do ano letivo, mantiveram o horário dos professores do primeiro ciclo exatamente igual ao do ano passado. Mas há outras que aumentaram 2h30, aumentaram meia hora por dia de aulas. E há outras que, para não custar tanto a pôr a meia hora a mais no final das atividades, puseram um quarto de hora no fim da manhã e um quarto de hora no fim da tarde. E há outras que puseram 2 horas num dia e dias sem horas, portanto, é uma confusão. As escolas do primeiro ciclo, e mais, por arrastamento, há agrupamentos que também aplicaram o agravamento do horário letivo ao pré-escolar e outros, a maioria, que não o fizeram, porque o despacho nem sequer fala do pré-escolar. Portanto, dizer que o Ministério da Educação não pode fazer como está a fazer, e como o Sr. Secretário de Estado de Granjo disse há dias numa reunião connosco, cada escola faz como quiser e nós não dizemos nada, estamos de acordo. E depois, claro, alegando sempre a tal da autonomia das escolas. É curioso, porque se uma escola
no quadro da sua autonomia, quiser desdobrar uma turma, porque tem muitos alunos com necessidades educativas especiais, porque estão para além do que a lei admite dos 30 alunos, porque tem alunos de vários anos de escolaridade no primeiro ciclo, a autonomia é uma batata. Ou seja, quem manda é o Ministério, a plataforma não se abre e as escolas podem ter a autonomia que quiserem, mas não decidem. Aqui, que é para a confusão, que é para acontecer em cada sítio de sua maneira, que é para que uns tenham de uma forma e outros de outra, aí o Ministério lava as mãos e não é nada com ele. Sinceramente, portanto, achamos que isto não é forma de atuar e, portanto, exigimos que seja resolvido rapidamente. E já que falamos de primeiro ciclo, um problema que é novo, aliás, é curioso que este problema se volte a colocar, é o problema das turmas mistas com 2, 3 e 4 anos de escolaridade. E já vamos dar exemplos de turmas com 4 anos de escolaridade, com 20 e muitos alunos e com alunos com necessidades educativas especiais lá no meio. Isto é absolutamente ilegal, além de ser completamente desqualificado. Agora, dizer que é curioso também que quando as escolas do primeiro ciclo começaram a ser encerradas, um dos grandes benefícios que os alunos iriam ter, isto foi repetido por vários ministros, foi precisamente que deixava nas pequeninas escolas, não havia grande hipótese, nem grande alternativa às turmas com vários anos de escolaridade, mas agora nos centros educativos, isso agora era fácil. Pois aí estão os centros educativos a resolver, a serem obrigados novamente a criar estas turmas mistas. Mas o que vem, e é curioso, e já vamos dar o exemplo, é que quando o protesto é muito alto, o Ministério da Educação, e se faz ouvir com força, como aconteceu agora no agrupamento de Monchique, no Algarve, o Ministério da Educação abre a plataforma e diz, façam lá as turmas que querem, e está resolvido o problema. Quando assim não é, ficam as turmas com os alunos que têm. Bom, para além disso, e continuando, também o problema das atividades de enriquecimento curricular. Ninguém sabe como vão ser, onde vão ser, se vão ser, nos sítios já se sabe que serão, noutros não sabe se serão, noutros não sabe se a Câmara vai ou não vai organizar, em outros é a escola que está a tentar fazer. E, portanto, as AEC, independentemente da opinião que temos sobre o modelo, uma vez mais o que temos aqui pela frente é o quê? Digamos, a discriminação, é cada um a fazer de sua maneira e aqui outra vez já conta a autonomia das escolas. É neste quadro também que não podemos deixar de fazer uma referência ao inglês no primeiro ciclo. Não deixa de ser surpreendente que no ano em que no inglês passa a haver provas, enfim, por ser uma disciplina que é exigente, logo no 9º ano tem que haver quase um exame, não é bem, mas por aí se aproxima, que o Ministério da Educação venha dizer que, afinal, no primeiro ciclo agora, o inglês passa a ser de acordo com os recursos que as escolas têm. Ora, há escolas que têm recursos, há escolas que têm pessoas com horário zero ou que têm pessoas com horário incompleto, que eventualmente poderão, em alguns dos estabelecimentos do primeiro ciclo, lecionar inglês. Mas outras não têm. E, portanto, como diz o Sr. Ministro, que preza muito a liberdade e a autonomia das escolas, a pergunta que aqui fica é se o Sr. Ministro da Educação, se as escolas não tendo recursos, ou seja, não tendo professores de inglês, decidir proporcionar o inglês em oferta de escola, e, portanto, para isso necessitar de recrutar professores, de contratar professores, se o Ministério da Educação autoriza que essas escolas façam esse contrato. Se autoriza. Se autorizar, não está cá quem falou e, portanto, é no quadro da autonomia das escolas e da sua liberdade para decidir se tem ou não oferta de escola. Se está cá, se o Ministério não autoriza, e é isso que está a acontecer, porque tem a ver com os recursos existentes nas escolas, pois então escusa de falar em liberdade e autonomia porque ela não pode ser exercida. O que também não deixamos de registar a este propósito, embora sem outro tipo de apreciação, é, nomeadamente agora, para a elaboração das provas, não é? De que se já vai falando, haver aqui algum contato, eu disse contato, não pus o rede de contrato, não é? Algum contato com a Cambridge e, portanto, e vamos ver até se os interesses, se não haverá interesses aqui menos para já conhecidos, talvez não haja, portanto, não. Com a promoção, novamente, como antigamente, do inglês como uma língua onde quem tem acesso é quem tem dinheiro de poder matricular-se e inscrever-se nas escolas que são as escolas de língua, portanto, privadas, particulares, onde alguns pais têm a possibilidade de pôr os seus filhos. Porque há aqui uma coisa que eu não posso deixar de referir, porque enfim, é curiosa, não é? É que quando o inglês estava nas AEC, nós sempre reclamámos que ele passasse a ser curricular. E porquê? Porque, sendo obrigatória a sua oferta nas AEC, a frequência não era universal, porque muitos alunos não tinham AEC, porque as AECs não são obrigatórias. E, portanto, nós exigimos que fosse
do currículo para passar a ser obrigatório. E os criativos do Ministério da Educação conseguiram uma coisa extraordinária, que foi passar das AEC para o currículo e, dessa forma, a frequência passar ainda a ser menor em vez de se universalizar. Isto, de facto, é preciso criatividade, mas eles conseguiram. Como? Colocando na oferta de escola e fazendo depender, precisamente, dos recursos que a escola tenha. Ora, a grande parte das escolas não tem professores para poderem lecionar inglês, porque têm-nos a lecionar inglês no ciclo, no terceiro ciclo, na secundária, portanto, não estão disponíveis nos agrupamentos. Também, já agora dizer, e já falei, e este é dos problemas maiores que todas as escolas estão a queixar e os agrupamentos, e não vale a pena tentar o Ministério ou alguém dizer ou fazer recair a suspeita de que a responsabilidade é das direções das escolas, porque não é, com a integração de alunos com necessidades educativas especiais nas turmas, para além do número que é permitido, ou seja, que são 2 no máximo, em turmas que não podem ter mais de 20, mas nós temos 3, temos 4, temos 5, temos 6. Isso o Sr. Ministro tem dito. Se têm, digam que nós não conhecemos. Pois vamos dizer. Vamos dizer. E porquê é que as escolas têm? Porque os diretores facilitaram? Não. Têm porque quando quiseram desdobrar turmas para poder ter um número que a lei admite de alunos com necessidades educativas especiais, ou não ultrapassar os 20, tendo alunos com necessidades educativas especiais, o Ministério da Educação, através desta nova Direção-Geral que criou, não é? A tal digesta, que é mais indigesta do que digesta, portanto, o que é que eles vieram fazer? Não abrem a plataforma para o desdobramento de turmas. Ponto final. Depois, dizer também que, como se isto não fosse suficiente, e já acho que já o rol é grande, havia mais esta ainda dos manuais escolares, que é uma coisa extraordinária, como o Ministério da Educação, digamos, com esta história das metas educativas, que em muitos aspectos contradizem os próprios programas, faz manuais que têm a mesma capa, mas basta começar a desfolhá-los para ver que não têm o mesmo conteúdo. E esta conversa do Sr. Ministro da Educação, que para dar resposta à sua incompetência, à incompetência do Ministério, vem dizer, os professores sabem como é que isso se resolve, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, o que o Sr. Ministro está a dizer é que os professores numa turma, com 30 alunos na turma, com alunos com níveis e ritmos de aprendizagem diferentes, alguns com necessidades educativas especiais, a quem foram vendidos livros diferentes, agora o professor que se desenrasca, e se calhar não passa da capa, porque essa é igual, não é? E isto é de facto, além de ser inaceitável esta responsabilização dos professores por isto, é de facto uma incompetência a todos os títulos, não é? Porque agora o que é que temos? Quem já comprou livros, tem livros que dizem uma coisa, que quem comprou há menos tempo já tem outra coisa, aquilo que nos está a chegar é que os livros da ação social escolar são dos anteriores, e, portanto, estes alunos, se calhar, tiveram os livros anteriores para a ação social escolar e agora vão ter que comprar livros eles para serem iguais aos dos outros. Isto, de facto, só mesmo de quem acha normal a normalidade, que é este Ministro da Educação e este Primeiro-Ministro, esta equipa do Ministério. E depois, as más condições de trabalho de professores e alunos. Ainda ontem estava em Porto Alegre e lá me iam dizendo, secundária de Campo Maior, 60% está pelo segundo ano consecutivo nos contentores. Quer dizer, e noutros sítios, porque este Ministério da Educação criticou, como criticou a parque escolar, era horrível. Há alguns aspectos de crítica, coincidimos também em apreciações que fizemos. Agora, uma coisa é identificar problemas e encontrar soluções, fechar a parque escolar, ou quase, e ter uma alternativa. Outra coisa é parar as obras e deixar tudo como estava, algumas por começar, outras a meio, e outras prontas, não é? E, portanto, isto está a acontecer. E depois, por fim, a penúria financeira de boa parte das instituições. Hoje lia num jornal, ali uma caixazinha que dizia que aquela coisa de pedir rolos de papel higiênico às escolas, aos alunos, tinha sido um equívoco. Portanto, eles, se calhar, queriam pedir papel de outro tipo, não era higiênico, foi um equívoco. Agora, o que eu sei, ainda há dias estava ali na secundária da Moita, que conseguiu arranjar dinheiro para um beberete na visita do Sr. Ministro, que havia pais indignados à porta, porque para além do rolo de papel higiênico tinha sido pedido a cada aluno uma resma de A4. E, portanto, a indignação de alguns pais, que ainda por cima eram professores, estava lá comigo uma professora, era dali da escola, de uma escola ao lado, e estava lá à porta para protestar, antes o Sr. Ministro entrava para a porta dos fundos, mas dizia ela, eu nem sequer lá vou a beberete nenhum,
porque eles estão a fazer isto à custa da resma de papel que me pediram. E, portanto, estava lá indignadíssima e não foi. E, portanto, esta é a situação em que nós começamos o ano. Alguns exemplos concretos, só antes de continuar, porque acho que nestas coisas não há nada como dizer. Por exemplo, e é curioso que algumas das queixas, não é muitas que nos chegam, são dos pais indignados. Por exemplo, há aqui um pai que nos diz que no Centro Educativo de Algodor, no Concelho de Mértola, o ano letivo passado estavam 2 professoras com 2 alunos cada uma, com 2 anos cada uma, portanto 2 anos de escolaridade, escola de primeiro ciclo, que este ano colocaram apenas uma professora que tem uma turma de 23 alunos, onde estão os 4 anos do primeiro ciclo de ensino básico. Ou seja, estes alunos, que são de 4 anos de escolaridade, como é evidente, têm muito menos aulas e trabalho dos professores consigo e com o seu ano do que um aluno que esteja numa turma só de primeiro, só de segundo, só de terceiro ou só de 4º ano. Por exemplo, Rio de Moro, o agrupamento de escolas Alfredo da Silva em Albarraque, Rio de Moro, é também um pai que nos diz: a apresentação aos pais foi na terça-feira, dia 10, e qual não foi o meu espanto quando vi que parte da turma da minha filha, 11 alunos do 3º ano, ficou com uma turma do 4º ano, com 15 alunos, portanto está no limite 26, 2 anos de escolaridades, e um deles do 4º ano com necessidades educativas especiais devidamente sinalizadas. Esta turma só podia ter 20, tem 26, e ainda por cima de 2 anos de escolaridade. Depois, coisas também curiosas. Em pleno ano letivo, as escolas recebem, como é o caso do agrupamento de escolas de Briteiro, nas Caldas das Taipas, a informação de que há estabelecimentos que encerram. Neste caso concreto, é dizer à escola, em data de 6 de setembro de 2013, temos aqui o ofício, que somos a informar que foi encerrado, com consequente integração com efeitos a 1 de setembro, portanto, a 5 dias atrás, foi encerrado o estabelecimento de educação de ensino abaixo designado Concelho de Guimarães, agrupamento de Briteiro, Escola Básica do Souto, São Salvador, Guimarães. Portanto, já em pleno ano, com as pessoas a trabalharem, a preparar, a turma feita, afinal a escola está fechada e os pais agora que se desenrasquem, bem como também o próprio município. Aliás, a esse propósito, ainda hoje também, nos chegava aqui uma outra informação em Cabeceiras de Basto, no Concelho de Cabeceiras de Basto, onde foram agora encerradas 10 turmas, 10 de educação pré-escolar, sem qualquer tipo de diálogo com a autarquia para que se garanta o transporte das crianças, já nem digo outro tipo de solução para onde elas vão ser ou possam ser transferidas. Mas aqui em Lisboa, na escola do primeiro ciclo do Alto da Ajuda, temos uma turma de 2º ano que tem devidamente sinalizados e na mesma turma 5 alunos com necessidades educativas especiais. A direção da escola já pediu ao Ministério o desdobramento desta turma, não lhe foi autorizada. O mesmo no agrupamento de escolas do Restelo, aqui em Lisboa, onde uma turma do 2º ano tem 21 alunos, portanto mais de 20, 5 com necessidades educativas especiais. Mas curioso mesmo, é o agrupamento número 1 de Évora, que tem o nome de um homem que foi aí conhecido no tempo da Escola Cultural, é o agrupamento Manuel Ferreira Patrício, aliás chegou a liderar algumas dinâmicas, que tem 92 alunos com necessidades educativas especiais. 16 são surdos. 15 são da unidade de autismo e 6 da unidade de multideficiência. Precisou e tinha, no ano passado, de 11 professores de educação especial. O Ministério da Educação cortou 6 este ano. 6. A maior parte destes alunos, como é evidente, não tem qualquer tipo de educação, de formação, ou seja, do que for, tem apenas ocupação. Porque as pessoas não conseguem fazer de outra maneira, porque é impossível. Isto já para não dizer que também cortaram nos formadores de língua gestual, que, eu recordo, tem 16 alunos. Tinha 3, cortaram 1, ou seja, ficou apenas com 2. Mas há mais. Ontem, por exemplo, quando estive em Porto Alegre, dizia-me o diretor do agrupamento de escolas em Porto Alegre que tem, neste momento, várias escolas do primeiro ciclo com vários anos de escolaridade. E tem vários professores do primeiro ciclo sem componente letiva, nomeadamente professores que foram para lá destacados por doença, que estão perfeitamente disponíveis para ter uma turma. Só tiveram que ser destacados para estar perto do hospital onde fazem o tratamento, mas não podem dar aulas, não é? E, portanto, existe necessidade em escolas do primeiro ciclo de desdobrar turmas para deixarem de ter vários anos de escolaridade e existem recursos na escola. Não é preciso gastar um tostão, não é preciso gastar dinheiro. O Ministério não autoriza. Disse mais. Tem uma turma de 10º ano com 32 alunos, 31 e vai ter 32, e que pode chegar a 35, com alunos que estão a pedir a frequência da escola para melhoria de nota. De português, tem uma professora de português com horário incompleto de 12 horas, portanto, não precisa de mais nenhum professor, tem lá uma professora só com 12 horas.
para poder desdobrar a turma dos 32, que é além dos 30, para poder ser mais pequena, portanto, sem aumento de recursos, e o Ministério não autoriza. Temos, por exemplo, aqui também, que na mega agrupamento da Ponte Sor, só há uma turma de 5º ano, com mais de 2 alunos com necessidades educativas especiais e com 22 alunos no total. O Ministério não autoriza a abrir 2 turmas. Secundária de Ponte Sor também tem uma coisa curiosa. As salas têm uma capacidade máxima de 28 alunos, porque foi para aí que elas foram construídas depois da intervenção da Parque Escolar. E, portanto, a Parque Escolar fez as salas e o mobiliário só permite ter 28 alunos. As turmas têm 30. E eles agora não sabem onde ter 2, porque, quer dizer, vão ter com certeza mudar mobiliário e arranjar mesas mais pequenas para poderem caber os alunos que a turma tem. Mas outra coisa curiosa é no agrupamento de Monforte, portanto, continuamos a falar ainda na área da Direção Regional de Educação do Alentejo, em que há 14 alunos do primeiro ano. Para não abrir uma turma para os 14 alunos do primeiro ano, como era natural, não juntaram os 14 alunos numa turma de segundo ano ou de terceiro ou de quarto, o que já era mau. Não. Puseram um grupinho na de segundo, um grupinho na de terceiro e um grupinho na de quarto e até ficaram os males divididos para as aldeias. Ou seja, ficaram todos mal e ficou tudo numa situação que é absolutamente inaceitável. No agrupamento de escolas de Gouveia, dos 123 alunos com necessidades educativas especiais, 71 não têm qualquer apoio. Dos 123, 71 não têm qualquer apoio. E para o Sr. Ministro da Educação, que achava que nós tínhamos que dizer, porque ele não conhecia escolas que tivessem mais de 30 alunos, para além de já ter dado o exemplo que agora falei de ontem, onde estive, portanto, em Porto Alegre, por exemplo, dizer que no agrupamento de escolas da Sé, na Guarda, e nós temos muito mais exemplos, eu estou a tentar dar uns da Guarda, uns do Norte, uns do Sul, para se perceber que o problema é geral. A turma do 11º ano, turma E, tem 36 alunos a português em simultâneo, 33 a filosofia, 31 a física. Já agora dizer que na escola do primeiro ciclo do Melo, também na Guarda, uma turma do primeiro ciclo com um aluno com necessidades educativas especiais tem 18 alunos no total e os 4 anos de escolaridade lá metidas na turma. Depois, mais exemplos, mas nem dá para dizer tudo. Depois, também dizer que o agrupamento número 2 de Évora tem 140 alunos com necessidades educativas especiais, tem 7 docentes que não estão concentrados e que não têm todos o mesmo problema e que estão divididos em escolas do primeiro ciclo por todo o concelho. Tem 7, a escola necessitava de 10, tentou exercer a sua autonomia, dizendo ao Ministério, precisamos de 10 professores de educação especial, dadas as tipologias que estavam ali presentes e também, tendo em conta a dispersão destes alunos, o Ministério interferiu e não autorizou esses 3 a mais e manteve apenas os 7 que inicialmente veio a autorizar. Por exemplo, em Monção, a escola EB1, com Jardim de Infância de Pias, tem uma turma de 26 alunos, 21 do segundo ano e 5 do primeiro, portanto, 2 anos de escolaridade, 26 alunos, com um aluno que tem problemas de autismo. Isto é absolutamente ilegal, não podia ter mais que 20 alunos e, do ponto de vista do trabalho, convenhamos que é uma situação absolutamente anormal. Nós poderíamos começar e continuar, não vou, tenho aqui mais isto tudo, depois se quiserem podem aqui procurar, fica aqui, mas isto para dizer que, quer dizer, nós não nos limitamos, como diz o Sr. Ministro da Educação, digam lá, já dissemos, e mais, já pedimos à Inspeção-Geral de Educação e Ciência uma reunião para, com caráter de urgência, ela se realizar, podendo nessa reunião apresentar todos estes e outros, que entretanto continuamos a receber, de situações que são absolutamente ilegais. Aquilo que nós esperamos da Inspeção-Geral de Educação e Ciência é que cumpra a sua função. E a função da Inspeção não é andar nas escolas a impor as ilegalidades que o Ministério da Educação quer que sejam, quer que existam, quer que seja assim que as escolas se organizam. A Inspeção tem a obrigação de fazer uma fiscalização autónoma, independente e, sobretudo, nos termos do que a lei estabelece. Ou seja, a Inspeção compete, nos termos da lei, verificar se as situações legais estão ou não a ser respeitadas e se estão, muito bem, se não estão,
devem ser alteradas. É isso que esperamos da inspeção, é por isso que queremos reunir com o Sr. Inspetor. Estamos confiantes de que isso acontecerá, até porque temos, digamos, no passado recente, o exemplo de que a inspeção está a atuar neste sentido, e recordo aqui, por exemplo, o que se passou quando foram os exames do ensino secundário, este ano português, aquele exame que coincidiu com um dia de greve de professores, e em que todas as ilegalidades que nós detectámos e que denunciámos junto ao Ministério estão a ser, neste momento, alvo de processos de averiguações. Em alguns sítios, em alguns locais, estão até a ser instaurados processos disciplinares. E, portanto, estamos confiantes de que a inspeção irá atuar em conformidade. Dizer que o que o Sr. Ministro da Educação, a figura que tem feito neste início de ano, de facto, é uma coisa absolutamente inaceitável, em alguns aspectos ridículo, porque é ridículo ir-se inaugurar uma placa comemorativa das obras. Porque é ridículo ir inaugurar-se uma escola que já foi inaugurada. E ele até inaugurou duas no mesmo dia, não é? Ali na zona de Aveiro, já perto de Coimbra. Porque aqui já não é ridículo, aqui é lamentável que, perante a contestação de uma professora que estava a ouvi-lo falar lá em Viseu e não conseguiu suportar a mentira que estava a ouvir, tendo reagido, só dizendo ao Sr. Ministro da Educação que ele estava a destruir a escola pública, o tratamento que ele dá a essa professora no final seja quase dizendo, ou pelo menos deixando implícito, que a pessoa estaria com perturbações e que estaria numa situação qualquer de psicanálise ou qualquer coisa do género. Isto não é admissível. Isto não é admissível. E a única perturbação que nós conhecemos, o único distúrbio que nós conhecemos no sistema educativo, não é o único, mas é o principal, chama-se Ministério da Educação, chama-se a equipa do Ministério da Educação. É daí que advêm as principais perturbações e os principais problemas que as escolas estão a viver. E, portanto, correr com esta equipa, pô-los fora, mudá-los, pode não resolver nada, mas mantê-los piora tudo. E, portanto, dizer que quando o que nós precisávamos era de um Ministério que fosse solução para os problemas, temos um Ministério que é talvez o principal dos problemas. E esse é um problema gravíssimo e isso é que é normal que aconteça. No texto que nós temos, pomos algumas questões, não vou estar aqui a repetir, porque estão escritas, como é que se pode considerar normal um ano com 30 mil pessoas desempregadas e com tantos professores por preencher nas escolas. Aliás, é uma coisa que também é preciso dizer-se. Por vezes temos ouvido algumas pessoas questionarem o direito de cidadania que os professores têm, como qualquer outro cidadão. Era o que mais faltava, que os professores agora, quando vão para professores, eu vou para professor e comprometo-me já que abdico dos meus direitos de cidadania. Questionando, então, mas os professores agora vão fazer campanha eleitoral, vejam lá, até vão se candidatar às câmaras, vão fazer campanha eleitoral. Pois claro, são cidadãos como os outros. E, portanto, nessa matéria, se alguém falha aqui, é quem, sabendo que há eleições, sabendo que os professores podem, como qualquer outro cidadão, candidatar-se, e sabendo que podem beneficiar, porque é um direito, e aliás, eu diria quase uma obrigação que têm, que é usar esses dias para esclarecer aqueles que vão ser os eleitores, o Ministério sabia isso, só tinha uma coisa, que era ter colocado professor, durante pelo menos um período do mês, uma semana antes dos 15 dias da campanha, para articular com o professor aquilo que era aquilo que ia ser o trabalho nestes 15 dias, que ainda por cima já são de aulas, os 15 dias que o professor está ausente, e a semana seguinte para fazer a transição para o professor da turma. Então, mas passa alguém pela cabeça que um dos candidatos a substituto do Sr. Presidente da Câmara de Faro, eu estou-me a lembrar desse, podia-me lembrar de outro, o ex-engenheiro Marcário Correia, agora o professor Bacalhau, da secundária João de Deus, em Faro, o professor de Matemática, não possa fazer campanha para tentar provar que é melhor que os outros candidatos. Se calhar não vai conseguir provar, mas essa é outra questão que não está aqui em cima da mesa e, portanto, a questão aqui deve ser sempre abordada no plano da cidadania. Agora, uma coisa, e essa sim já decorre dos concursos que o Ministério da Educação está a levar por diante, é que a resolução da colocação de professores, em escolas por contratos de oferta direta de escola, vai levar a que escolas que tiveram as vagas preenchidas pelo concurso nacional vão ficar sem professores. E porquê? Porque agora, como o Ministério da Educação, e isto é de facto uma coisa que nós estamos fartos de dizer, sempre que eles passam a colocação de professores para os níveis mais baixos do que o nacional, seja regional, seja distrital ou seja de escola,
as confusões são sempre maiores. E já nem falo das arbitrariedades, já nem falo das ilegalidades, as confusões. Porque depois há as impugnações, porque depois há as reclamações, porque depois há os recursos hierárquicos, porque depois há aquilo que aconteceu o ano passado, que muitas ofertas foram anuladas e muitas outras ainda não foram, por força de algumas providências cautelares, mas estão em tribunal. E se aquilo for, não sei se não vai ter que haver indenização aos penalizados. Mas, por exemplo, dizer o quê? Que agora as ofertas de escola têm inúmeros horários completos, próximo das residências de professores, que foram colocados em horários incompletos a 200 km de casa. Como é legítimo, e acho que ninguém pode estar contra isso, se um professor está com 10 ou 12 horas, se o professor é aqui de Lisboa, foi colocado em Beja ou em Odmira, distrito de Beja, num horário de 10 horas, e, entretanto, aparece aqui num tape um horário completo à porta de casa, onde não tem despesas de deslocação nem de alojamento, o que é que faz esse professor? O que é natural que faça, dentro do prazo em que está, que é o prazo legal, que é o chamado período experimental, não é? Anula o contrato que lá está, concorre para aqui, fica aqui, e, portanto, vamos ter preenchido o horário. Ou seja, muitos dos tais 1000 horários completos que o Sr. Ministro diz que sobraram, que são de tapes, ou são de contratos de autonomia, quando forem preenchidos, vão deixar a descoberta as escolas, onde os professores já estão, entretanto, colocados. Portanto, isto é o que faz ter os concursos ao nível de escola, e ainda por cima, em momentos que são distintos da colocação em termos nacionais. Dizer que, se a abertura do ano é assim, preocupa-nos muito o que vai ser o ano. Aliás, já agora dizer só uma coisa mais em relação, por exemplo, à contratação, que ainda agora alguém dos vossos colegas nos telefonava, então mas já não estão atrasados, a segunda cíclica, não sei o quê, ou a reserva, não devia ser já hoje. Isto agora pode não ter datas, porque reparem que o ano passado, estas colocações cíclicas da reserva de recrutamento aconteceu também porque, por exemplo, uma das situações que mais dava lugar, claro que depois das eleições autárquicas vai haver alguma contratação, porque muitos professores serão provavelmente eleitos vereadores e presidentes de Câmara, etc. E, portanto, haverá alguma. Mas, por exemplo, uma das origens principais das colocações de contratados era a aposentação que se dava ao longo do ano. Essa já aconteceu. Ou seja, os 6.000 horários que iriam de quem se for aposentar, ainda bem, não estamos a contestar, pelo contrário. Aliás, nós defendemos isso, porque assim já não há substituição ao meio do ano. Mas só falando do que tem a ver com o emprego dos 6.000 contratos que iriam para substituição de quem se aposentasse, esses já estão. Portanto, a contratação agora são situações residuais, eventualmente. O motivo principal de contratação que ainda teremos este ano serão as eleições autárquicas com quem for eleito, professores, que fica o tempo inteiro nas juntas, nas câmaras, seja onde for, e, portanto, possa deixar de estar na escola, porque outras situações são mesmo atestados médicos, as maternidades, ou até alguém que morra ou desista. E, portanto, dizia, se nos preocupa a abertura do ano letivo, pela forma como abriu, o desenvolvimento vai ser muito complicado. Claro que o Sr. Ministro vai já dizer, mas a FENPROF diz sempre que isto é um caos. Eles dizem sempre que isto vai ser uma desgraça e tal. E nunca é. Claro que para o Sr. Ministro não é. Isto as escolas podem estar a cair, que ele continua a dizer, não, aquilo não é nada a cair, sou eu a treinar as implosões para depois fazer lá no Ministério e tal, aquilo foi premeditado, fui eu que quis e tal, aquilo é mesmo assim, portanto não está a cair, portanto ele vai ver normal, é normal, caiu para dentro a implosão e tal. Mas, na verdade, o que aí vem vai ser o ano em que a maior parte do tempo vai desenvolver-se, o ano letivo, já em 2014. Portanto, nós iremos ter 4 meses do ano até dezembro, né? E depois, a partir daí, até agosto, de janeiro a agosto, é 2014. E o que é que acontece em 2014? Vai acontecer aquilo que nós já todos adivinhamos, até porque já se vai falando no assunto, mas que vamos todos ter a certeza do que é depois do dia 29 de setembro. Ou seja, depois do Governo escondendo as medidas, contentar que os portugueses vão votar nos seus candidatos autárquicos para dizer que, embora sejam autárquicas, isto também legitima os nossos partidos, PSD e CDS, para poder prosseguir com as suas políticas. Porque dizer que as autárquicas não têm nada a ver com a questão nacional é mentira, e nós todos sabemos de casos, olha, o governo do engenheiro António Guterres, que cuja demissão foi na sequência até de umas eleições autárquicas, que aí até penalizou os professores. Já agora, diga-se, tínhamos acabado de assinar com o então Ministro da Educação, Augusto Santos Silva, um acordo em que iriam ser vinculados 8.000 professores, o governo caiu, lá foi a vinculação. Portanto, lembramos-nos disso, e portanto as autárquicas têm consequências. Até à queda de governos. E até também à legitimação de políticas.
E, portanto, aqui, sem problema nenhum, não temos dúvidas de dizer que este governo vai esconder as medidas principais, algumas não consegue, porque tem que dizer à Troika que está a trabalhar, mas vai esconder, e no dia 30, se calhar, já ninguém fala no resultado das autárquicas, temos apenas o governo a dizer, com a legitimidade que decorre das eleições de ontem, isto, se o resultado não for catastrófico, o que era desejável, não é? Para esses dois partidos, aquilo que nós vamos ter, de facto, são medidas que, para além dos salários, das aposentações, do desemprego, têm os tais 4.700 milhões de euros, dos quais cerca de 1.000 milhões na educação, e dos quais a grande parte desse bolo ou desse corte, em 2014, integrado no Orçamento do Estado, e, portanto, a cair nas escolas a partir de janeiro. Portanto, este ano letivo vai-se desenvolver, precisamente a maior parte do tempo, durante o período em que este corte está a ser efetuado e em que está a vigorar o Orçamento do Estado. E, portanto, isto para dizer que nos preocupa muito, numa situação de penúria financeira em que as escolas estão, o que é que vai acontecer? Nós percebemos todos os 1.000 milhões da educação, que, segundo parece, serão 600, 700 milhões para o ano, onde é que vão incidir? Emprego, mais desemprego, a mobilidade especial, e que vai essa ser em 2015, portanto, no prosseguimento do que vai acontecer em 2014, naturalmente. As principais medidas que levam à mobilidade especial vão ter que ser tomadas em 2014 para ter a implicação no ano letivo seguinte. E qualidade de funcionamento das escolas e, sobretudo, aquilo para que este governo está hoje a trabalhar, que é a privatização do ensino. Nós podemos dizer, é o cheque-ensino. Não é bem um cheque-ensino, é mais contrato de associação. Não é mais contrato de associação, é contrato simples. É investir, é transferir dinheiros públicos para os privados para que as respostas que a Constituição da República considera que devem ser dadas pelo Estado através da escola pública passem a ser dadas pelos negociantes da educação, ou seja, por aqueles que são os que ganham muito dinheiro com esta promiscuidade que ainda existe, mas ainda é controlada, apesar de tudo, entre o público e o privado na educação, porque é isso, existe esse controle legal. Claro que depois a legislação às vezes não é respeitada, mas não pode ser exageradamente violada porque daria muito nas vistas. O que é que eles acabaram de fazer? Retirar os requisitos para essa transferência para os privados. E, portanto, aquilo que está aí criado, o que foi criar foi a condição necessária para, no próximo ano, o Ministério da Educação poder, de facto, retirar turmas às escolas públicas, desviar alunos para os privados e, com o dinheiro de todos nós, pagar essa transferência para o privado. Por isso os privados andam tão caladinhos, quer dizer, longe vai o tempo em que andavam a pôr caixões ali à porta do Ministério da Educação, não é? Agora não fazem, e se o fizessem, com certeza até comprariam de madeira da boa, porque teriam dinheiro para isso, ou pelo menos contavam com o dinheiro para isso. O que é que vamos fazer? Reunião com a inspeção já disse, estamos a aguardar. Segundo, dia 25, vamos apelar a todos os professores aposentados deste país, porque são também dos grupos mais atingidos, e são professores como todos nós que estamos no ativo ainda, para se juntarem à concentração nacional de trabalhadores da função pública aposentados no dia 25, no Rossio. A presença dos professores é muito importante, nós iremos estar, e a FENPROF, para além da sua presença com os professores nesta concentração, está já a reorganizar o seu departamento para dar um impulso forte aos professores aposentados, na luta e na contestação aos cortes que aí vêm. Na quinta-feira, no Porto, portanto, dia 26, vamos ter uma ação que se designa imoral. Era para ser um moral, mas como a questão do desemprego é imoral do desemprego e da precariedade dos professores portugueses. O que é que vamos fazer no Porto no dia 26 de manhã, provavelmente na Praça da Liberdade? Estamos à espera só da autorização legal. Com um mural que vai ser ali construído pelos professores, um muro, que vai ser ali construído, os professores desempregados vão lá a fixar os seus certificados de habilitação, vão lá a fixar as suas menções de avaliação, vão lá a fixar o seu currículo daquilo que tem a ver com as escolas por onde passaram por este país e vão lá mostrar que, além de ser imoral, serem mantidos no desemprego porque são precisos às escolas, também é imoral quererem agora submetê-los a uma prova de ingresso numa profissão onde já ingressaram alguns deles há 20 ou há 30 anos. Não ingressaram na carreira nem nos quadros, que o Ministério não abriu vagas. Agora, na profissão, há 20 ou 30 anos.
com avaliações de excelente e de muito bom e de bom anuais, que são os únicos professores avaliados anualmente. Com renovações de contratos em anos seguidos por reconhecimento do seu trabalho positivo. Portanto, é absolutamente imoral, entre outras coisas, não é? Mas esta prova. Vamos lançar, aprovámos há pouco, uma carta aberta. É uma carta aberta que vamos lançar junto às mais diversas organizações de pais, de estudantes, autarquias, associações, movimentos, trabalhadores não docentes, e vamos reunir com eles. Não apenas com as confederações nacionais, não, lá, no sítio, com a Associação de Pais da Escola Secundária ou do agrupamento de... Vamos lá. E com esta carta aberta vamos tentar criar um movimento que possa, no momento oportuno, levar a que, com grande expressão, grande visibilidade, todos nós, porque este não é só um problema dos professores, possamos unir vozes e juntar vontades para contestar as políticas do Governo para a educação e exigir a defesa de uma escola pública de qualidade, democrática, gratuita, inclusiva, tudo isso que deve ser uma escola pública. Mas também vamos dizer aos professores assim, é tempo de tomar posição. E, portanto, vamos avançar com uma tomada de posição que será um misto de abaixo-assinado, porque tem que se assinar, de petição, porque queremos levar à Assembleia da República, mas, sobretudo, de tomada de posição para os professores assinarem quando nós formos, e é esse, digamos, a prioridade da nossa atividade neste momento, fazer reuniões em todas as escolas e agrupamentos deste país. Vai ser também uma base da discussão nessas reuniões e vamos avançar com isso. Dizer, não está aí, que vamos também promover este ano uma Conferência Nacional do primeiro ciclo do ensino básico. O primeiro ciclo do ensino básico é dos setores, neste momento, que está a ser mais agredido por estas políticas do Ministério da Educação. E vamos, com os professores, numa Conferência Nacional, discutir o que deve ser, e, aliás, o lema será repensar o primeiro ciclo. No dia 5 de outubro, Dia Mundial dos Professores, naturalmente não poderíamos deixar de estar na rua. Numa iniciativa de estarmos juntos, não necessariamente na rua, mas de estarmos juntos. E assim, na Escola Secundária Dom Pedro V, em Lisboa, que fica ali perto da Praça de Espanha, entre Sete Rios, Praça de Espanha, vamos apresentar o vídeo da iniciativa que fizemos durante o ano passado, maio, junho, da caravana em defesa da escola pública, que correu o país inteiro, de norte a sul e regiões autónomas, e vamos também ter algumas intervenções a propósito do Dia Mundial dos Professores. Destacamos a intervenção, que convidámos e aceitou já, da doutora e nossa colega Ana Maria Bettencourt, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação até há bem pouco tempo, e com certeza que tem muitas coisas para dizer sobre os professores, que também e sobre a escola, e sobre a educação. Dia 19 de outubro estaremos na rua com os outros trabalhadores. Está marcada uma grande manifestação dos trabalhadores portugueses pela CGTP, ou pelo menos uma ação nacional, não sabemos ainda se vai ser uma manifestação só em Lisboa, mas que, reparem, é 4 dias depois da entrega do Orçamento do Estado para 2014 na Assembleia da República. Vai ser um grande protesto e os professores vão marcar presença. E depois vamos para as reuniões sindicais nas escolas. Avançaremos para isso e alguns dirão, tem manifestação e coisas assim, não sei, as coisas são como são, têm caminhos, têm percursos, têm vontades e vozes que têm que convergir e unir-se e, portanto, a prosseguir esta política do Ministério da Educação e do Governo para a educação, mas não apenas, infelizmente, para o país, o protesto naturalmente vai instalar, a contestação também, e aquilo que nós esperamos é que rapidamente este Governo, e essa é uma prioridade que temos há muito tempo e da qual não desistimos, possa ser demitido e substituído. Para além da ação e da luta, se o ato eleitoral do próximo dia 29 de setembro puder ajudar também a esse isolamento deste Governo e dos partidos que o compõem, será ótimo, porque a democracia exerce em muitos momentos, nas ruas, em vários espaços, mas também levar a luta até ao voto é muito importante, porque lutarmos no dia-a-dia contra políticas cujos executores depois vêm legitimadas através do voto dos portugueses, fica um bocado frágil e, portanto, é um momento importante e que nós não podemos deixar de assinalar. E, portanto, é para já esta, digamos, a apreciação que nós fazemos desta abertura do ano letivo, muito má, a pior do século XXI, mas, claro, ainda falta para acabar,
87 anos, não é? Portanto, pode ainda vir a ser ultrapassada, era bom que não, mas, pelo menos até agora, é a pior. Quem quer perguntar coisas? As duas que vai fazer junto à Inspeção-Geral de Educação, a expectativa é que possam ser resolvidas essas legalidades Sim, rapidamente? Sim, a inspeção neste momento faz isso todos os anos, portanto não é uma, digamos, uma novidade. A inspeção no início de cada ano letivo desenvolve uma ação inspectiva junto de todas as escolas e agrupamentos, onde verifica os horários, onde verifica as turmas, onde verifica a distribuição de serviço e onde verifica, no fundo, a organização e aquilo que são, digamos, a forma como as escolas vão funcionar. Portanto, esse é um trabalho que a inspeção desenvolve normalmente no início de cada ano, claro que demora algum tempo, porque os inspectores também, como os professores e os outros funcionários públicos, são cada vez menos e, portanto, demora um pouco, né? Mas normalmente se desenvolve neste início do ano letivo e, portanto, nós esperamos que esta reunião seja rapidamente realizada para irmos a tempo, mas também, em alguns casos, se forem situações por onde a inspeção já passou, nós tendo aqui identificado e continuamos a fazer o levantamento, é fácil dizer e, portanto, o que nós esperamos é que a inspeção atue como é seu dever através da imposição daquilo que é a lei. Nós achamos que a inspeção não deve ir fazer apenas o que só do ponto de vista era bom, mas pronto, há aspectos que seriam melhores do ponto de vista pedagógico. Por exemplo, uma turma que tiver 30 alunos, do ponto de vista pedagógico é um desastre, do ponto de vista legal é possível. Portanto, nós defendemos que as escolas, as turmas não podem ter 30 alunos, tem que ter menos, senão não há quem trabalhe com as turmas, não é? Ou melhor, mas não trabalha com a qualidade que trabalhará se tiver menos alunos. Agora, sabemos que a inspeção não pode lá chegar e dizer a turma tem 30 alunos e, portanto, é melhor só ter 22. Agora, sabemos que a inspeção deve lá chegar e dizer a turma não pode ter 36 alunos numa aula de português. A turma não pode ter 26 alunos com necessidades educativas especiais lá no meio. Isso tem que fazer porque isso está nas normas e nas leis. A não ser que a inspeção também colaborasse com a ilegalidade. E estamos em crer que não, porque os seus inspectores têm tido, e isto é verdade, noutros momentos e no passado, não apenas no recente ou noutros também, um papel importante na imposição das obrigações legais ao Ministério e às escolas. Não é? Aliás, eu recordo-me quando, por exemplo, o Sr. Ministro David Justino, atual Presidente do CNE, não é? Era Ministro da Educação, foi naquele ano em que houve aí umas colocações por compadrio na região centro, em Viseu, e até acabou por ser aposentado compulsivamente o diretor regional adjunto da DREC, porque tinha falsificado documentos para colocar lá a cunhada de um deputado, eram assim umas coisas tristes, e mais umas situações. A inspeção atuou e verificou, portanto, que havia ali a falsificação de documentos, e, portanto, o Dr. David Justino, na altura, até me lembro, fartou-se de negar a existência disso, mas depois a inspeção atuou e as coisas funcionaram bem. Aliás, é curioso que o Dr. David Justino, há dias eu dei-me a ideia que ele estava a defender a colocação por escola dos professores, que isso devia ser assim, a colocação devia ser só colocações por escola. Ele é entendido em colocação de professores, na verdade. Força, diga. Qual é o número de alunos por turma? Pronto, o número é 2 alunos com necessidades educativas especiais no máximo em turmas que não podem ter mais de 20. Mais de 20. É. Depois, às vezes, eles dizem assim, mas tiver... Pois, mas eles às vezes dizem, mas se tiver mais um, também só por mais um. Mas é que o problema é que não tem só mais um. Tem mais 3, ou mais 4, ou mais 5. E em turmas que têm mais 6, que estão no máximo, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, não é? Uma turma com 26, com 2 anos de escolaridade, com um aluno autista. Portanto, que é uma necessidade educativa especial mais do que dentro. Há situações de alunos com necessidades especiais que podem ter mais do que 2, não é? Parece que depende de terem Não, o problema é que o Ministério da Educação faz algumas coisas que às vezes não são legais, que é matricular na turma mais 2 e depois eles não vão às aulas à turma. Ou vão apenas a algo, por exemplo, no ensino secundário, agora com uma portaria do ano passado, eles apenas frequentam 25% do tempo na turma, não é? E, portanto, eles consideram que não tem mal serem mais 2 porque eles não estão lá ao mesmo tempo. Sim, mas no ensino básico nunca é assim. No primeiro ciclo do ensino básico, por exemplo, que é onde isto se verifica muito, no ensino básico eles estão lá sempre. Estas situações que nós estamos a falar e com o corte que houve em necessidades em professores de educação especial. Mas eu queria aqui recordar, já o falei, mas acho que é importante recordar e exortar os pais deste país e os municípios a fazerem-nos que
onde a teimosia do Ministério é manter ilegalidades como o desdobramento de turmas do primeiro ciclo, para que não fiquem os vários anos o Ministério disse que não é possível, é assim, ponto final, que já há um exemplo onde a pressão de toda a gente, de deputados na Assembleia da República, da Câmara, dos pais, da própria direção das escolas, e refiro-me aqui concretamente ao agrupamento de escolas de Monchique, e eu repito, levou a que o Ministério da Educação, neste caso a DGEST, tivesse permitido que, reabrindo-se a plataforma de pedido de turmas, a escola tivesse refeito o pedido de turmas, ou melhor, tivesse recuperado o pedido de turmas que tinha feito inicialmente e que tinha sido proibido. Ou seja, mostra que se as pessoas falarem alto e grosso e exigirem resolver o problema, que o Ministério da Educação, seja por que motivo for, seja porque está sensibilizado para o problema, ou seja porque não quer mais problemas, vai fazendo. Por exemplo, no caso de Monchique, o Conselho Pedagógico, depois do Ministério da Educação ter impedido que as turmas fossem constituídas como queriam, o Conselho Pedagógico tomou posição no dia 5 de setembro, o Conselho Geral tinha tomado no dia 4, a Associação de Pais Encarregados de Educação tomou posição também, o Departamento de Professores do Primeiro Ciclo também no dia 4 tomou posição, a Câmara, através da intervenção do Presidente da Câmara, que é do PSD, também tomou posição, o deputado do Algarve do PCP, o deputado Paulo Sá, no dia 16 de setembro, também tomou posição, os pais, no primeiro dia de aulas, não permitiram que os alunos se apresentassem na escola. Portanto, não deixaram ir. O Ministério resolveu. Portanto, pais deste país, professores deste país, autarcas deste país, se não vai a bem, tem que ir assim, que não é mal, mas é pelo menos com uma pressão que seja mais visível para que se resolva uma coisa que é a bem das crianças. Nós estamos a falar de uma medida que é a bem das crianças, que é a bem da qualidade do ensino, que é a bem do funcionamento das escolas. Nós estamos a falar de uma coisa que é para gastar mais dinheiro. E o que ainda é mais curioso e até revoltante, sinceramente, eu ontem, quando me apercebi disso, porque nós, até agora, o que tínhamos era que o Ministério não deixava desdobrar turmas, fosse turmas com mais de 30 no secundário, fosse estas turmas chamadas mistas no primeiro ciclo, para não gastar dinheiro, para não colocar mais um professor, não ter que contratar. Mas não, o que é espantoso, e sinceramente isso significa que as lógicas administrativas estão a esmagar aquilo que é o interesse pedagógico, não é? É que o Ministério tenha lá professores e não deixe colocar, e não deixe desdobrar as turmas sem despesa com esses professores. Então, se tem professores que podem dar aulas com horários incompletos, que podem completar o horário, tem professores que estão lá, seja por que razão for, mas que podem assumir a titularidade de uma turma no primeiro ciclo. Então, porquê é que as turmas não se podem desdobrar? Por exemplo, ontem soube disto no agrupamento de escola, num dos agrupamentos de escolas em Porto Alegre, em que uma professora com 12 horas de português poderia ter a turma de português desdobrada no agrupamento, que tem 31, vai ter 32 e pode chegar aos 35 alunos. Portanto, desdobrar a turma. Aliás, é curioso, porque a matemática, essa turma tem 39 alunos e foi permitido o desdobramento, e a português não deixam, quando têm lá o recurso de que necessitam. Ou, por exemplo, no caso do primeiro ciclo, também acontece em muitos casos. Porque se o primeiro ciclo for só um problema da escola, às vezes na escola não há o recurso, porque a escola tem 4 salas, tem 3 salas, tem 8 salas e, portanto, os professores que estão são à conta das salas. Mas nós estamos a funcionar em agrupamentos. Estamos a falar de agrupamentos que têm uma centena de professores. E, portanto, o que é mais simples é ter professores que, neste momento, podem perfeitamente assumir a titularidade de turma. Portanto, o ter turmas deste tipo é, de facto, uma coisa que, neste tempo, não faz sentido, nem cabe na cabeça de ninguém. Mário, há pouco falava das autárquicas e em relação ao que ia acontecer em relação aos professores que são candidatos. E explicar para mim. O que pode acontecer é que vão ser eleitos, muitos deles, e, portanto, ao serem eleitos, são candidatos a presidentes de listas ganhadoras. Se são candidatos a vereadores de listas, ganhadoras ou não, mas em que são convidados para ficarem em permanência. E se forem eleitos, portanto, até nas juntas de freguesia, por exemplo, um presidente de junta, em algumas juntas a ficar o tempo inteiro, naturalmente, como qualquer cidadão, seja professor, médico, advogado, ou seja o que for, vão lá ficar e, portanto, serão substituídos. Isso não tem nenhum problema, é mesmo assim. Eu tinha problemas antes do 25 de Abril que não se podia sequer candidatar, não é? Agora, no tempo da democracia, é mesmo assim. Portanto, qualquer cidadão, seja o que ele for,
tem direito a candidatar-se, a ser eleito. Agora são autárquicas, amanhã podem ser legislativas, no outro ano europeias, e os professores, como qualquer cidadão, intervêm, candidatam-se, são eleitos e exercem. O Ministério da Educação, ainda por cima, com 31 mil pessoas por colocar, não lhe falta quem substituir. Mal será se os professores forem eleitos dia 29, tomarem posse passado uns dias e daqui a mês e meio verificarmos que ainda não colocaram os substitutos. Agora, às vezes, e era isso que eu estava a dizer, quer dizer, às vezes parece que é surpreendente, então, mas é mesmo assim, a não ser que neste país, por causa dos professores, só passa a haver eleições no mês de agosto. Era uma coisa espantosa, mas já faltam mais para fazer coisas desse tipo. E uma reação Sim. à aprovação do diploma ao Conselho de Ministros das provas? Do exame para as pessoas. Não, a nossa posição é a posição que já tivemos quando ele foi aprovado em negociação, ou seja, primeiro, do ponto de vista daquilo que foram as posições do PSD e do CDS na legislatura anterior, é de uma desonestidade política absoluta. Eu recordo que o CDS, na legislatura anterior, defendeu e aprovou, fez aprovar e foi aprovada, uma recomendação ao Governo de que os professores com 10 ou mais anos de serviço passassem a integrar os quadros, passassem efetivos. Bastou chegar ao Governo para achar que os que têm 15 ou 20 integrar os quadros. Nem para professores eles têm a certeza de que eles sirvam. Portanto, isto é desonesto do ponto de vista do que foi... Em relação ao PSD, também é curioso, porque o atual líder parlamentar do PSD foi quem fez as despesas, na altura, em 2010, contra o regime de dispensas de professores, que quem defende a prova é um regime absolutamente normal, que é os professores que já foram avaliados com bom ou mais, já aprovaram, portanto foram avaliados e, portanto, já não precisam fazer outra avaliação, estão dispensados da prova. Chegaram ao Governo, e podiam ser pessoas com 2, com 3 anos, com 1 ano de serviço, chegaram ao Governo, não está ninguém dispensado. Portanto, a reação é esta, é desonesto, do ponto de vista político, aquilo que foi feito. Eu diria assim, estes partidos não tinham uma posição contra esta prova, nesse aspecto é verdade, mas tinham uma posição contra a aplicação desta prova a professores e eles na altura, aquele regime de dispensas para quem estava já avaliado, o que achou o atual líder parlamentar do PSD é que era muito restritivo e criava muitas injustiças, portanto devia ainda ser mais alargado. Agora, por visto, não dispensa ninguém. Portanto, isto não tem sentido nenhum, quer dizer, nós podemos dizer assim, o Ministério da Educação não confia nas instituições de formação de professores e, portanto, quer avaliar os jovens. Bom, mas então a primeira coisa que tem que fazer é avaliar as instituições. Porque senão nós dizemos assim, poucos jovens procuraram os cursos para professores, é por causa de ficarem desempregados. Não é só. Um jovem que foi agora para professor, que acabou o 12º ano e tirou o curso, entrou num curso para ser professor, quando acabar o curso daqui a 4 anos, e for um professor com estágio, portanto, profissionalizado, podem, 1h30, 2 horas, ser decidido o resto da sua vida, ou seja, vai tirar outro curso, tu, professor, não vais ser que reprovaste na prova. Quer dizer, sem sentido nenhum. Portanto, se existe formação de que se desconfia, e isso é legítimo que se desconfie, que se avalie, em primeiro lugar, a formação. Mas o problema é que nem é só para esses jovens. Como é que se pode dizer que quem há 10 anos, ou 12, ou 8, ou 15, ou seja o que for, é avaliado anualmente, os únicos pessoas avaliadas anualmente são as pessoas contratadas, que nunca estiveram dispensados, tiveram sempre que o fazer, senão nem sequer podiam concorrer, nem ser renovados os contratos. A maior parte pediu observação de aulas. E só não tiveram muito bom e excelente, a maior parte deles, porque as cotas não deixaram. Tiveram bom, mas com classificações que dava até mais que isso. Renovações sucessivas, porque lhes era reconhecida a capacidade e os conhecimentos para serem ali professores. E ao fim de 15 anos, ou 20, ou 10 disto tudo, põe-se em causa a formação, põe-se em causa a avaliação, põe-se em causa os avaliadores, põe-se em causa as direções das escolas que renovaram os contratos, põe-se tudo em causa. E agora toca assentar e vamos todos ver se afinal servem para ser professores. Há 3 anos serviam para ser efetivos, agora não sei se servem para ser professores. Isto não tem sentido nenhum. Mas foi isso que aprovaram. Aliás, nós iremos ver, temos que esperar que saia o decreto, iremos tentar imediatamente atuar junto do Presidente da República para fazer a fiscalização preventiva da constitucionalidade relativamente ao regime de dispensas, porque há uma expectativa que não é frustrada, é o próprio direito, o direito à dispensa que foi adquirido por muitos professores em junho de 2010 é posto em causa, portanto há aqui mesmo
um princípio constitucional, que não é o da expectativa jurídica, é o da confiança jurídica que é ferido, uma vez que estamos a falar de um regime de dispensas que já tinha sido aplicado, que, portanto, já tinha abrangido pessoas. Iremos ver junto dos partidos na Assembleia da República a possibilidade de fazerem a apreciação parlamentar deste diploma, não relativamente à existência ou não de prova, porque sabemos que o governo anterior também a defende. Aliás, esta prova foi criada no tempo da Luz Rodrigues e, portanto, vem daí. Mas, pelo menos, que o regime de dispensas seja mantido, o que estava, e aí pensamos que é possível alterar, e depois iremos também ver, do ponto de vista jurídico, como é que fazemos, embora aí tenhamos que... O Ministério diz que até dezembro vai fazer o exame. Avançar com ações individuais ou mesmo em representação, nunca temos uma resolução do problema até dezembro. Não é? Portanto, teremos em dezembro para aí do ano que vem. E, portanto, teremos que ver no plano jurídico que outro mecanismo, há mecanismos cautelares, não sei, isso já não é comigo, temos que ver com os juristas, mas, obviamente, que iremos avançar também nesse plano.